Bem-vindos ao programa Em Entrevista. A Madeira voltou a ser atingida pela chuva que provocou cheias, inundações e deslizamentos de terra. Muitas casas e automóveis foram danificados, várias pessoas ficaram feridas. Importa saber, nesta altura, como pode a população evitar o perigo e que zonas da Madeira representam o maior risco. É nosso convidado, o geólogo Domingos Rodrigues, professor e investigador da Universidade da Madeira. Sr. Professor, muito boa noite. Que lições podemos tirar destes deslizamentos de terras que aconteceram nesta última semana? Boa noite. Pois, infelizmente, é recorrente, não é? As lições que nós temos que tirar é que temos, efetivamente, que levar a sério estes processos e tentar evitar e, sobretudo, ter o menos prejuízo possível e o menos vítimas possível, não é? Portanto, são fenómenos que nos últimos 2 anos têm ocorrido com uma frequência realmente que não seria desejar, mas é o que temos, não é? São processos naturais, portanto, é assim mesmo. E as lições que temos é que temos que aprender cada vez mais a lidar com eles e a evitar, para, no fundo, não termos os prejuízos e a perca de vida humanas que muitas vezes, infelizmente, temos que registrar. Quando diz que temos que levar a sério, está a dizer ou dar a entender que os madeirenses ainda não levam a sério estes perigos iminentes de derrocadas e deslizamento de terras, é isso? O que eu estou a dizer é que provavelmente é preciso levar mais a sério. As pessoas podem levar a sério, mas o que é certo é que eles têm acontecido nesses últimos 2 anos com uma frequência, de alguma maneira, eu diria que não é muito normal, não é? Porque são eventos a seguir uns aos outros. E, portanto, nós temos que fazer tudo para evitar que eles nos tragam prejuízos, percas, e, portanto, tudo o que possamos fazer é pouco e temos que fazer mais seguramente, não é? Porque nós temos hoje mais conhecimento do que há 10 anos, temos hoje mais experiência do que há 10 anos, temos hoje mais ferramentas do que há 10 anos e, portanto, temos que efetivamente encarar isto como um problema sério e que tem que ter soluções adequadas para tentarmos evitar na medida do possível. Não é? Ainda ontem o senhor esteve no terreno, esteve no sítio do Lanço, em São Vicente. Como é que se comportou a população, digamos assim, na hora de evacuar, na hora em que foi dito que as pessoas tinham de sair dali daquele sítio? Em São Vicente o que nós temos, como aconteceu noutros locais, temos vários tipos de processos, desde enxurradas, deslizamentos. E temos algumas zonas que estavam ontem, continuam hoje, com alguma perigosidade. E, obviamente, nessas alturas o que é aconselhável à população é deixar esses locais temporariamente, por uma questão de precaução. Obviamente que compreenderá que o papel, sobretudo, e o trabalho dos bombeiros é muitas das vezes dificultado, porque a percepção que as pessoas têm deste tipo de necessidade não é, não é, diríamos, ideal. Ou seja, as pessoas encaram o facto de alguém lhes dizer que vão ser evacuadas como vai acontecer alguma coisa. E não é o caso, não é? Portanto, e infelizmente os bombeiros têm que ter um trabalho redobrado, têm que arriscar a própria vida, porque normalmente quando pedem para fazer uma evacuação, se há 4 pessoas numa casa, 3 acedem a evacuar e fica uma. O que leva a que os bombeiros tenham que estar a levar 3 pessoas para um refúgio, mas sempre à espera de ter que, por razões maiores, evacuar essa pessoa, pondo a sua vida em risco e a dessa pessoa. Portanto, obviamente que estas questões nós temos que interiorizar, que quando é necessário evacuar, o que se está a fazer é tão somente diminuir o risco e a probabilidade das pessoas serem afetadas. É sempre preferível que sejam afetados só bens do que pessoas. E, portanto, nós ainda não atingimos esse grau de consciência, infelizmente, e pomos em risco muitas vezes a vida daqueles que estão a trabalhar e que estão a tentar que não ocorram vítimas desnecessariamente. Isto quer dizer que a população não sabe agir na hora do perigo? Isto quer dizer que nós temos que fazer trabalho com a população, é isso que quer dizer. Esse trabalho passa por quê? Esse trabalho passa por, assumindo eu as minhas responsabilidades enquanto professor, passa pela uma educação, óbvio. A educação na escola. Portanto, isso tem que fazer parte, estas questões têm que fazer parte do percurso escolar dos estudantes na Madeira, é óbvio. Depois passa por outros meios, pela educação lá em casa, não é? Por aquilo que, como se educa, a maneira como se educam os filhos lá em casa. E, portanto, e fazer chegar à população quais são as atitudes corretas a tomar em caso de... Portanto, as pessoas, da mesma maneira que num edifício normal
tem um plano de emergência, em caso de incêndio as pessoas sabem que não podem ir para os elevadores, devem sair por esta ou aquela porta de emergência, têm que saber exatamente o que têm que fazer no local onde vivem e no local de trabalho para, quando chegar o momento, tomarem as atitudes corretas, porque o que nós observamos é que muitas das vítimas que temos é muitas vezes pela ausência de conhecimento de qual a atitude correta a tomar, e infelizmente tomam-se atitudes menos corretas. Numa análise que fizemos, e já há vários casos, analisando o comportamento das pessoas, as pessoas abandonam as suas casas desnecessariamente, muitas das vezes. Outras das vezes, quando começa a chover, é que se lembram de ir limpar e de tratar do que deviam ter tratado provavelmente noutra altura, expondo-se ao perigo e sendo sujeitas a ser afetadas. Portanto, nós temos... É óbvio que a educação da população, dos cidadãos, é neste momento, e sempre foi, o meio mais barato, mais eficiente. Porque se nós não tivermos pessoas educadas, com comportamentos adequados, não há nenhum sistema de alerta, não há todos os meios possíveis que se possam, de carros, do que seja... Se as pessoas não querem, não é? Podem-se lançar avisos, alertas, pode-se chamar a atenção. Se as pessoas não fizerem caso disso, não mudarem a sua atitude, evidentemente nada vai mudar. Agora, obviamente que as pessoas não são culpadas. Portanto, isto é um problema que tem que ser abordado, como eu disse, pela educação das pessoas. Portanto, nós temos que começar na creche, acabar na universidade e abordar estes problemas e perceber que isto são importantes como para outros. Como os japoneses têm o problema dos sismos. O senhor é um dos autores do Guia de Autoproteção, um guia que está no site da internet da Associação de Municípios da Madeira. Que recomendações, se pudesse sintetizar, é que deixa neste guia que a maior parte das pessoas desconhece? Este é um guia que nos foi solicitado para a Associação de Municípios, portanto, que é responsável pela publicação, e é um guia muito generalista. Portanto, que tem a ver com recomendações para o cidadão em qualquer sítio que ele se encontre. Hoje nós viajamos muito, hoje estamos aqui, amanhã estamos no continente em Lisboa e provavelmente o problema em Lisboa são os sismos, e depois vamos para os Açores e teremos outros problemas, e depois vamos para o Canadá, e depois vamos para os Estados Unidos e temos o Sandy em cima. Portanto, hoje o cidadão tem que ter informação sobre uma série de aspectos de cultura geral e também de quais as atitudes a tomar em caso de perigo. Portanto, esse guia é um guia generalista que aponta algumas das recomendações a ter em conta no caso da ocorrência de sismo, portanto, pelos fenómenos em separados, de sismos, de tsunamis, de rocadas, e qual é a atitude que as pessoas têm que tomar face a essas, se forem surpreendidos por essas circunstâncias. Depois tem mais alguma informação, nomeadamente informação de caráter pessoal, tais como, por exemplo, o ponto de encontro familiar, que é uma questão também muito importante. Portanto, as recomendações, no nosso caso, são sempre a seguir, sobretudo, as situações de aviso em relação à precipitação. Aliás, esse ponto de encontro familiar leva-nos a que nós preparamos um plano de emergência para as nossas casas. Isso, é essa uma das recomendações, é isso? Exatamente. Como é que funciona este ponto de encontro familiar? Olha, o meu ponto familiar de encontro é na Nazaré. Eu vivo nas zonas altas do Funchal. Só que trabalho na universidade, que é mais perto da Nazaré. Porquê é que ela é na Nazaré? Porque é uma zona que está sujeita a menores problemas do que está as zonas altas onde eu vivo e que, por exemplo, no 20 de fevereiro foram afetadas. Portanto, esse ponto de encontro está definido na nossa família e, em caso de acontecer qualquer imprevisto, onde normalmente, por exemplo, deixa de haver comunicações. E porquê é que deixa de haver comunicações? Porque as pessoas telefonam, enfim, sem assuntos com telefonemas que não são nada importantes, impedindo, porventura, das pessoas que necessitem de socorro, de telefonar e de serem ouvidas. E, portanto, esse ponto de encontro familiar é muito importante, porque em caso de catástrofe eu vou-me dirigir para esse ponto e todos os membros da minha família vão dirigir para esse ponto sem eu necessitar de fazer nenhum telefonema. Nós já sabemos, aconteça o que acontecer, nós vamos nos dirigir para ali, porque é um local seguro, enfim, a não ser que haja alguma possibilidade num determinado ponto. Portanto, isso é muito importante naquela que é a estratégia familiar, que tem em conta o quê? O entorno, onde é que nós vivemos, quais são os riscos da minha casa. Temos uma ribeira do lado esquerdo, eu tenho uma ribeira do lado esquerdo, tenho uma ribeira do lado direito. Portanto, normalmente, no 20 de fevereiro não pude sair de casa porque nem de um lado nem do outro saía. Aí fui mesmo apanhado. Portanto, nós temos que perceber qual é o nosso entorno, quais são as limitações do nosso entorno e levá-las a sério. E em caso de, seja enxurrada, seja precipitação, seja incêndio, seja o que quiser, qualquer risco, hoje temos mais o dengue, portanto, em qualquer circunstância nós temos que saber
qual é a atitude a tomar. Porque diminui drasticamente as possibilidades de nós sermos afetados, nós e a nossa família. Professor Domingos Rodrigues, as pessoas foram apanhadas agora pela chuva e pela instabilidade das escarpas. Muitas das vezes as pessoas têm dificuldades em saber quais são os sinais de instabilidade, quais são os sinais em que têm de sair de casa no momento em que a escarpa ameaça desabar. Quais são estes sinais? Normalmente, na maior parte dos casos, infelizmente, dos processos que ocorrem neste tipo de eventos de grande precipitação, nós estamos a falar de eventos de muitíssima precipitação. Ontem foi um dia de excessiva precipitação. E, obviamente, que o que tem que mais do que entender se vai cair ou não, nós temos é que, efetivamente, abandonar as áreas que são de risco. Ou seja, se nós temos uma linha d'água, vivemos ao lado de uma linha d'água, ao lado é 1 metro de uma linha d'água, que normalmente não tem água, como se compreende, durante todo o ano, é evidente que esses são locais de maior possibilidade de ocorrência destes, e temos que abandonar esses antes sequer de estar a ouvir se estão pedras a cair, ou se está a vegetação a partir, ou se vem aí um deslizamento. Portanto, as pessoas não podem ficar em casa à espera de ouvir que vem aí um deslizamento ou alguns sinais. Elas têm que... porque isso são muito rápidos. Efetivamente, esses processos são muito rápidos. E nós temos imagens várias e acontecimentos vários que são definitivamente muito... Estamos a falar de segundos, obviamente. Na grande maioria deles estamos a falar de segundos. Aliás, as pessoas dizem que nunca tal haviam visto, que foi tudo muito rápido. Portanto, são fenómenos muito rápidos. Portanto, o que se recomenda, efetivamente, é se vive debaixo de uma escarpa, numa zona onde normalmente há quedas, ainda que pequeninas, de pedras, ou vive linhas de água, taludes com muita inclinação. Essas zonas é preferível que se vá. Pois se amanhã sabemos que temos um dia com grande precipitação e temos um aviso disso, é preferível que essas pessoas não arrisquem. Vão passar o fim de semana, vão passar o dia a dormir, sobretudo à noite, que é o momento mais perigoso, em casa de familiares que sejam mais seguros. Portanto, eu diria que a deslocação das áreas mais perigosas, das áreas de linhas de água, é absolutamente necessária para áreas com maior segurança. O senhor é geólogo, o que pode fazer a ciência, digamos assim, para ajudar ou para melhorar a segurança da população? Ora bem, nós estudamos várias coisas. Desde logo interessa-nos saber os processos. Porquê é que eles ocorrem? Responder a uma pergunta, quando é que eles vão ocorrer? Porque normalmente há uma relação entre a precipitação e... entre a água, que pode ser da precipitação ou não, mas na maior parte dos casos é a precipitação, a ocorrência destes fenómenos. Portanto, nós sabemos que normalmente quando começa a chover mais de 60 milímetros acumulado, começamos a ter problemas. E, portanto, quando se atinge os 100 milímetros é normalmente já uma área em que a probabilidade de ocorrência de maiores fenómenos é muito maior. Portanto, o que nos interessa é perceber como é que eles ocorrem, porque nós temos quedas de blocos, temos enxurradas, temos tipo de movimentos em que há água envolvida, outros que não há. Nós temos que estudar todos esses processos, ver a relação que existe entre eles e o fator que o desencadeia, o mais importante, que no nosso caso é fundamentalmente a água e a precipitação, e depois, obviamente, aplicar todos esses conhecimentos para para várias coisas, mas entre elas a monitorização. Nós temos neste momento alguns deslizamentos latentes, portanto são coisas que estão a movimentar muito lentamente, que nós temos que monitorizar. Nós utilizamos para monitorizar ferramentas diversas, desde os helicópteros que nós temos até aos GPS, portanto tentar perceber como é que eles estão a movimentar e depois tentar pegar nestas áreas que nós consideramos de maior risco e de maior probabilidade de ocorrência e cartografar estas áreas. Ou seja, isso já há uma aplicação ao ordenamento do território. Ou seja, todas as entidades, normalmente as câmaras que nos pedem esses serviços, nós o que fazemos é fazer cartografia de risco e, no fundo, tentamos elencar todos os processos que podem ser perigosos, fazemos uma análise separada, quedas de blocos, enxurradas, deslizamentos rotacionais, portanto, tipos de fenómenos, analisamos separadamente, depois pomos todos em conjunto, porque normalmente nestes momentos de excessiva precipitação eles aparecem todos em conjunto, e fazemos uma carta onde dividimos normalmente em 5 ou 3 classes, dizemos enfim, mostramos quais são as zonas de maior perigo. Isto para quê? Para que o ordenamento do território seja adequado. Portanto, o objetivo destas cartas não é dizer assim, esta área toda tem que sair todos e esta... Portanto, o objetivo é dar uma noção da maneira como é que nós estamos
a ocupar o nosso território e, sobretudo, para tomar medidas que possam ser adequadas e que possam minimizar o risco. Nós podemos ter uma área de risco, que é considerada, por mim, enquanto geólogo, uma área de risco, e podem ser tomadas as medidas necessárias em termos de uso do território para diminuir esse risco. Deixa-me dar um exemplo. A Ribeira João Gomes tinha um bairro, hoje tem hortas. Portanto, obviamente que o risco diminuiu, não é? Enquanto nós tínhamos um bairro metido na Ribeira pessoas e bens, o risco era maior. Hoje temos hortas, o risco é menor. Este é um exemplo de como, utilizando adequadamente as ferramentas que temos no ordenamento do território, diminuímos o risco, diminuímos os prejuízos e podemos, enfim, viver com menos probabilidade de serem afetados. Falou em 5 ou 6 zonas de deslizamento iminente, em perigo de deslizamento ou deslizamentos latentes. Algumas dessas zonas que se possa identificar já? Ou... Não, falou numa delas, nós estivemos em São Vicente. Em sítio do Lanço. Sim, mas há outros. Na Madeira isso é um processo absolutamente normal. Nós temos declives muito acentuados e temos zonas que as pessoas conhecem, que têm fendas, e que, lembra-se da fenda de Massapês e de outros, aparecem fendas que são os primeiros indícios de que há alguma instabilidade e depois isso tem que ser acompanhado. Se o processo, porque às vezes pode acontecer, o processo para, estabiliza e não é um perigo excessivo, ou às vezes começa a movimentar-se e é um perigo excessivo e tem que se tomar medidas. Portanto, quando ocorrem, em São Vicente há vários locais que estão ainda com alguma atenção, porque se estão a movimentar lentamente e nós estamos a monitorizar e a ver o que é que acontece, porque eles podem, efetivamente, inclusivamente, parar. Ou seja, movimentam-se, andam 1,5 metro e depois param. E depois nós temos que lidar com isso. Temos que saber qual é o comportamento, porque um dia qualquer há uma ruptura e toda aquela massa pode deslocar-se e causar prejuízos e vítimas. Quais são os concelhos mais perigosos? Pode-se definir assim concelhos perigosos e concelhos mais perigosos e concelhos menos perigosos? Perigosos em que aspecto? Em termos de risco de calamidade natural ou de Quais queda são os riscos em que nós estamos sujeitos? Historicamente, nós estamos sujeitos a uma panóplia, não muito grande, mas com alguma... Nós já tivemos mortes significativos aqui por tsunamis, por exemplo. Tsunamis não gerados por sismos, mas gerados por grandes derrocadas na orla costeira. Tivemos em Câmara de Lobos. Já tivemos alguns sismos, nunca tivemos vítimas, mas já tivemos alguns sismos, portanto é de menor intensidade. Eu diria que a Madeira, os problemas que tem tido estão fundamentalmente ligados à precipitação. Portanto, tem a ver com enxurradas, quedas de blocos e sempre ligados a períodos de precipitação muito intensos e muito localizados no espaço. As nossas características são essas, são períodos de precipitação muito intensos, muito localizados no tempo e no espaço. Temos problemas em São Vicente, não temos na Ribeira Brava. Temos na Ribeira Brava, não temos na Calheta. Temos no Funchal, não temos em Câmara de Lobos. Portanto, normalmente é uma pequena zona que é afetada e normalmente a zona que é afetada é sujeita a precipitações muito intensas. No Brasil há um projeto curioso, o chamado Centro de Operações Rio. Foi precisamente para prevenir as consequências das chuvas que esse projeto foi lançado. Vamos ver um vídeo, professor. Depois agradecia então o seu comentário. O Centro de Operações do Rio de Janeiro, no Brasil, foi inaugurado em dezembro de 2010. Trata-se de um gabinete que integra todas as instituições ligadas à Proteção Civil do Rio de Janeiro e que, entre muitas tarefas, tem a missão de prevenir e dar respostas imediatas às ocorrências como chuvas fortes e deslizamentos de terras. O Centro de Operações é um moderno centro de tomada de decisões que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Prevenção e informação. A Prefeitura investiu no que há de mais tecnológico para prever o tempo e foi pioneira em adquirir um radar para fins exclusivos de prevenção de enchentes e deslizamentos. Instalado no Morro do Sumaré, este radar faz a previsão das chuvas que podem atingir a cidade. As imagens são monitoradas por uma equipe de meteorologistas do Alerta Rio. Essas informações alimentam o PEMAR, Previsão Meteorológica de Alta Resolução, sistema que foi desenvolvido pela IBM exclusivamente para as características da cidade. Com essa tecnologia, é possível prever temporais com até 48 horas de antecedência. O Rio é a única cidade da América Latina com um sistema exclusivo de meteorologia como o PEMAR.
A Prefeitura instalou sirenes em encostas com risco de deslizamento. Se o radar acusar chuvas fortes nessas regiões, é do Centro de Operações que o sistema de alerta é disparado para os moradores deixarem essas localidades e se abrigarem em pontos de apoio. Risco de deslizamentos nesta área. Moradores dirijam-se para locais seguros. Moradores cadastrados também recebem o alerta por SMS nos seus celulares. Na sala de imprensa do Centro de Operações Rio, os jornalistas têm acesso a informações em tempo real sobre acontecimentos que podem afetar a rotina da cidade. E daqui mesmo, essas informações podem chegar imediatamente ao cidadão. Nas da Prefeitura aconteceu um acidente na Avenida Brasil, pista central, sentido centro, nas mediações de Parada de Lucas, entre um ônibus e um táxi. E assim, o cidadão estará sempre informado e terá uma resposta rápida para qualquer alteração na rotina do Rio. Quando alguma anormalidade é detectada na cidade, é aqui, na sala de crise, que o prefeito, secretários e outros agentes se reúnem para tomar as decisões. A residência do prefeito e a Defesa Civil têm conexão direta com esta sala. O alto investimento em equipe e tecnologia faz do Centro de Operações Rio uma referência mundial no planejamento e operações da cidade. Professor, o senhor já esteve neste centro. Quais são as mais-valias de um centro como este? Bom, eu acompanho, portanto, não só o centro como o Alerta Rio, que começou nos anos 90, há muitos anos. É um sítio que eu sempre que tenho possibilidade visito para saber, quais são as evoluções. No passado não havia este centro, havia só o Alerta Rio, portanto, que emitia alertas, e também no passado havia o problema da população não seguir as recomendações. Como nós vemos aqui, hoje, passado 12 anos, as coisas estão a mudar significativamente. Eles têm um centro onde estão inseridos todas as entidades que possam estar ligadas a problemas, digamos assim. Portanto, todos estão lá sediados, e quando há um problema é só sair do gabinete e ir para aquela sala onde são geridos todas estas situações de emergência. Eu diria que, apesar do centro ser, uma coisa que impressiona, não é? Pela maneira como está feito e como agiliza todo esse trabalho, eu diria que a parte que mais me impressionou não foi o centro, mas efetivamente aquilo que nós vimos ali e que eles estão a implementar é que as pessoas nas favelas, o Rio tem favelas enormes, que nós sabemos que têm regras muito próprias, mas o que acontece é que nessas favelas, que são normalmente população menos esclarecida, com menos educação, tem um sistema que, como nós vimos, funciona. Ou seja, as pessoas são alertadas e sabem quais são as atitudes a tomar. Há líderes de comunidade que, verificam e falam com as pessoas no sentido das recomendações se realizarem, se efetuarem, se as pessoas se movimentarem, e isso é, do meu ponto de vista, efetivamente o mais importante. Ou seja, apesar da tecnologia ser absolutamente crucial, porque eles têm a possibilidade de prever com muita definição o que é que vai acontecer, portanto, ter uma ideia bastante mais precisa de quando é a precipitação que vai cair e quando é que ela vai cair, e isso é absolutamente fundamental, porque não podemos estar a emitir alertas assim, sem ter uma ideia precisa, não é? E depois, o que a mim mais apraz ver, porque eu conheço aquelas favelas e nós trabalhamos lá, e são a resposta da população, que realmente, como nós vimos, e não é só do filme, eu tive a possibilidade de lá ver, as pessoas entendem que há um risco, portanto que há uma probabilidade de serem afetadas e deslocam-se para as... Nós devíamos ter pontos de encontro também nos diferentes concelhos ou nas diferentes cidades? Não, nós devíamos ter... Vamos lá ver, nós estamos aqui a tratar de uma questão que depende de todos nós. Nós somos a nossa defesa civil, a nossa proteção civil. Portanto, é óbvio que a partir daquilo que é a coisa mais elementar, que é a família, até à comunidade, as pessoas têm que saber. O que é que isso quer dizer? Que nós temos aqui comunidades que vivem, freguesias, parte de freguesias, em zonas muito isoladas, com grandes probabilidades de ser afetadas, e obviamente temos que arranjar um esquema para que essas pessoas saibam exatamente o que é que elas têm que fazer, quais as recomendações, para não termos o problema com que nós começamos a nossa conversa, de
mais uma vez, virem as autoridades ou virem os bombeiros, pedirem para evacuar, não conseguirem evacuar à primeira, depois ter à segunda, e o que dificulta muito o trabalho destas pessoas, dos bombeiros neste caso, e que impede de poderem estar a fazer outras coisas, estar a evacuar outras pessoas. Portanto, nós temos que, ao nível da comunidade, desde a mais pequenina, desde a família ao lugar, saber exatamente o que é que as pessoas têm que fazer. Ora bem, as pessoas não nascem ensinadas, o nosso papel é exatamente esse. Educá-las, fazer-lhes chegar lá a informação, fazer-lhes chegar quais são as atitudes a tomar, e é um desafio. E era importante termos um centro de operações, como o Centro de Operações Rio? Obviamente. Com radar e tudo. É essencial. Vamos lá ver, nós estamos aqui a falar de ferramentas e de organizações que estão em função também daquilo que é uma estratégia política. Eu estive no Brasil há muito pouco tempo e o que os meus colegas me disseram, a Presidenta do Brasil, face aos últimos acontecimentos, eles tiveram vários acontecimentos com milhares de mortos, decidiu que era inaceitável correr estes riscos. Portanto, ela tomou a decisão política de dizer, meus senhores, meus caros geólogos, é inaceitável isto está a acontecer. Portanto, nós, a partir de agora, vamos partir para a cartografia de todo o país. Eles estão, neste momento, a trabalhar ao nível de todo o país. Só ainda estão a analisar os casos mais problemáticos, portanto, as zonas mais difíceis, porque não tem, o país é enorme, o Brasil é um país enorme, mas essa é a tarefa que a Presidente do Brasil lhes pôs aos meus colegas. Portanto, e porquê? Porque ela decidiu que não é mais aceitável termos tantos mortos. O Rio, neste momento, tem duas grandes organizações, tem o Campeonato Mundial de Futebol, tem os Jogos Olímpicos, e é evidente que eles decidiram que também não podem correr tantos riscos, e, portanto, criaram este centro, que é um centro absolutamente excepcional, que permite uma tomada de decisão com mais dados, como vocês viram, inclusivamente a imprensa está presente nesse centro, portanto as informações saem imediatamente desse centro. É importante que a imprensa, na sua opinião, esteja presente nesse centro. Obviamente, então é mais uma maneira de chegar à população, sobretudo a informação correta e adequada, porque desse centro, obviamente, só saem informações adequadas e corretas, e, portanto, estando lá a imprensa, e eu vi, portanto, os jornalistas estão na mesma sala, fazem transmitir imediatamente às pessoas aquilo que é importante transmitir e fazer chegar essa informação, o que é crucial, porque às vezes são os minutos que definem entre a vida e a morte. Isto é um investimento muito caro, acha que não há preço para a segurança das pessoas? Até que ponto é que se pode investir ou fazer uma coisa muito semelhante a esta aqui na Madeira? Pô, repare, as coisas, do meu ponto de vista, provavelmente, não se podem pôr assim. O que nós temos que pôr é assim, nós temos normalmente estes prejuízos. E esses estudos estão feitos. Nós temos estes prejuízos. Se nós investirmos em prevenção, estes prejuízos vão diminuir. E o que está claramente isso é que o investimento em prevenção tem retorno pelas catástrofes não acontecidas. Portanto, isso é um dado claro. Portanto, nós não vamos investir na prevenção e vai-nos sair muito caro. Não. O investimento em prevenção tem retorno pelos desastres que não acontecem. Os desastres que não acontecem podem não ser mediáticos, não aconteceram. Podem não ser, enfim, mas isso é um facto. E isso é hoje aceito por toda a comunidade científica. Portanto, isto é uma questão de apostar para ter menos prejuízo. E isso é sempre rentável. Sr. Professor Domingos Rodrigues, foram instalados sensores em algumas ribeiras. Já se tem alguns dados desse trabalho de investigação que está a ser feito? Não, nós temos alguns dados, mas são, por enquanto... Instalamos vários sensores e o que nós pretendemos perceber é o modo como se comporta, sobretudo as enxurradas, aquela parte que tem muita água e material sólido. No 20 de fevereiro foi-nos permitido, e dado o mediatismo que aconteceu, ver alguns desses processos que noutra altura nós não víamos, ou porque acontecia de noite. E trazer alguma luz sobre a maneira como se movimenta, a velocidade, a capacidade de suporte, e o que nós temos metido em algumas das ribeiras são pequenos sensores para tentar perceber o nível da água, portanto, e tentar estudar métodos de prevenção. Coisas muito simples, só para lhe dar um exemplo. Se você puser numa ribeira, porque a questão, nós falamos aqui da questão da precipitação. A precipitação, apesar de nós sabermos que vai chover, e nós podemos ter o radar e saber que vai chover, nós não sabemos quais são as consequências. Porque podemos dizer que chove muito, que vai chover muito numa determinada zona, mas as consequências reais vão
depender das características dessa zona. E, portanto, podemos ter uma zona ao lado que não é muito afetada e podemos ter outra zona que é mais afetada. Portanto, isso vai depender. Ou seja, nós, para além da previsão, precisamos ter a monitorização, saber exatamente o que é que está a acontecer. Precisamos saber, sabemos que vai haver muita precipitação no Pico do Arieiro, mas temos que saber exatamente o que está a acontecer nas 3 ribeiras de Funchal, por exemplo. E para isso, o que é que precisamos de instalar? Câmaras, sensores, para saber o que é que está a acontecer e para saber os caudais e a carga sólida, no fundo, para podermos tomar decisões em função desses dados. Muitas vezes ouvimos os políticos falar de cartas de risco. Que tipo de informação é que consta das cartas de risco? Ouvimos os políticos e não só, os geólogos também. Não, as cartas de risco são, como eu disse, são uma ferramenta para o ordenamento do território. Normalmente há um certo preconceito em relação à carta de risco, porque se diz que as cartas de risco vêm todas a vermelho e quer dizer que íamos todos embora e que não podemos construir. Não, a filosofia não é essa. A filosofia é da adequação. Repare, se eu lhe digo que uma zona, determinada área é de risco, tem um risco acrescido, vai depender do projeto que você tem e que vai apresentar para essa zona a decisão de aceitar ou não aceitar. Porque o seu projeto pode estar feito de tal maneira que diminui o risco nessa zona. Eu já dei um exemplo, certo? Você pode ter um projeto de um edifício ou de um hotel com 50 andares, ou pode ter um projeto de turístico, de turismo de habitação, com uma área verde, sei lá, com árvores. Portanto, são projetos diferentes. Neste aspecto, a indicação, do meu ponto de vista, que as cartas de risco têm que dar é a indicação do que aquilo que é adequado. Não é uma questão de proibir, é uma questão de obrigar a adequar, a dizer, neste sítio pode-se fazer coisas desta maneira e desta maneira, porque assim diminuímos o risco. E não fazer de outra maneira, porque assim aumentamos o risco. E ao contrário. Não é pelo facto de na carta de risco estar uma área a verde que se pode fazer qualquer tipo de projeto. Porque você pode pôr um projeto, pode investir num projeto que cria ele próprio o risco. Basta ser um edifício que tenha uma escavação muito grande, inadequado, num local onde não havia risco e é criado por um projeto desadequado. Portanto, eu diria que a filosofia das cartas de risco é obrigar à adequação do uso do território às circunstâncias dele mesmo. E as câmaras têm técnicos para que saibam ler essas cartas de risco? Pois, obviamente, nós temos um problema e temos hoje mais um problema, infelizmente, dados os condicionalismos económicos que o nosso país atravessa e com alguma mágoa, se quiser, que eu vejo que grande parte dos jovens que têm o conhecimento e estão disponíveis para poder trabalhar nessas áreas, provavelmente vão ter que abandonar o país e vão trabalhar para o Brasil, onde esta área está em grande desenvolvimento. Podiam trabalhar nas nossas autarquias e nas nossas instituições. Eu penso que nós temos ainda muito pouca gente desta área. Para dar um exemplo, normalmente, e, enfim, do que me é dado a perceber, os presidentes de Câmara têm que tomar decisões importantes, cortar a estrada, evacuar, sem grande apoio técnico. O que é, eu compreendo que as câmaras na Madeira e Porto Santo sejam pequenas, não possam ter um staff. Mas o que é certo é que não têm staff. Muitas das vezes as decisões que tomam é uma decisão mais que depende da percepção do risco do indivíduo que é presidente de Câmara do que de uma assessoria técnica que lhe permita perceber o que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer. Do meu ponto de vista, obviamente, acho que temos aí muitos jovens com grande conhecimento, muito bem preparados para desenvolver esse tipo de trabalho. Eu espero que eles possam participar também na resolução, nas câmaras, nas entidades, para terem decisões mais acertadas e mais adequadas. E era importante que todos os concelhos tivessem cartas de risco, no caso da Madeira. É importante, vamos lá ver, nós ocupamos um território que é a Ilha da Madeira e de Porto Santo, portanto é importante que todos saibam quais são os condicionamentos. Eu não posso dizer que Santana tem que saber e que o Porto Santo precisa de não saber. Bom, basta ver o que aconteceu no Porto Santo há muito poucos dias, não é? Portanto, eles também têm cheias, também têm inundações, também têm quebradas, não são iguais às de São Vicente, são diferentes, mas também têm os seus condicionalismos. Portanto, nós temos, no fundo, as cartas de risco dão-nos uma avaliação de quais são os condicionantes e é óbvio que nós precisamos de saber quais são os condicionalismos que existem num território para ocuparmos adequadamente. Muitas das vezes, e agora nestas últimas chuvas, ouviu-se dizer que apareceram más linhas de água. Esta sensação empírica, digamos assim, é constatada pelos investigadores?
Obviamente, não, isso é verdade, porque a água provoca erosão. Quer dizer, as linhas de água apareceram alguma vez e aparecem nestes eventos. Portanto, estes são eventos com uma grande dinâmica, com um grande processo erosivo. Ouça, nós temos uns vales lindíssimos, mas temos vales lindíssimos, temos esses processos, se não os trouxéssemos não os tínhamos, não é? Portanto, nós, se não tivermos estes processos erosivos violentos, não tínhamos os vales que temos. Portanto, são processos naturais e isso acontece, obviamente, e está correto. Professor Domingos Rodrigues, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos o ponto final no programa Entrevista. A ser especial, desejo o resto de um dia feliz.